graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É sempre uma experiência de grande alegria poder compartilhar a palavra de Deus com quem realmente está interessado em ouvir a sua voz, buscar a direção de Deus para a sua vida. Eu quero então convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus conforme se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Que situação essa de Elias, hein? Sentindo-se solitário, sozinho, em isolamento. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim em nossos dias, não é verdade? O homem não foi feito para viver isolado, sozinho, como se fosse uma ilha. Nós precisamos estar junto com as pessoas, pessoas precisam de pessoas, precisamos nos comunicar com as pessoas, precisamos de interação uns com os outros. É interessante que enquanto estamos aqui participando deste culto, há muitas pessoas, irmãos em Cristo e amigos que estão mandando mensagens aí, dizendo: bom dia, a paz do Senhor, que bom estar aqui. É muito importante essa interação que temos com as pessoas. Nós precisamos disso, não é verdade? Max Lucado, certa feita, contou que andando em um cemitério, se deparou com uma lápide com o nome de Grace Smith. Não havia nenhuma informação sobre a data de nascimento, nem morte, nada sobre aquela pessoa ali sepultada. Apenas algo escrito no seu epitáfio: dorme sem descansar, amou sem ser amada, tentou ser agradável com todos, e descansa na sepultura da mesma forma que viveu, sozinha. Que situação triste, não é? Uma pessoa viver sozinha, morrer sozinho. Há muitas pessoas que levam uma vida solitária e no final da sua partida não tem ninguém ao seu lado. Isso é muito triste. A solidão pode diminuir a resistência física e pode também causar muitos males e doenças. Depressão, ansiedade, abatimento, tristeza, pode levar ao isolamento, à paranoia, à esquizofrenia, estupros e assassinatos.
É incrível que como nesse tempo em que nós estamos vivendo de isolamento social, quantas pessoas hoje estão sendo assassinadas, quantos estupros, até mesmo de crianças, pasmem vocês, estupros causados pelos próprios pais. Sabe de uma coisa? Eu estava lendo a respeito dos divórcios que têm acontecido nesse tempo. Aumentou o índice de divórcio no Brasil, 177% de aumento de casos de divórcios. E os divórcios agora estão acontecendo de forma online, pelo Google. Não é surpreendente tudo isso? A solidão, o isolamento têm causado muitos males e doenças. Pessoas solitárias tendem a desenvolver uma perspectiva menor de vida. Há pessoas que morrem de solidão. O desprezo aumenta a dor da solidão. Diminui a autoestima e leva a pessoa a um desespero profundo. Quantas pessoas desesperadas! A procura por companheirismo também pode levar as pessoas a buscar amizades erradas, pode levar a pessoa a buscar em lugares estranhos e perigosos ajuda, se não buscar realmente a orientação de Deus. Quantas pessoas que se sentem sós e que se tornam vítimas das drogas. Os que vendem drogas estão aí aguardando uma oportunidade para oferecer os seus produtos às pessoas que se sentem desprezadas, que se sentem sozinhas e que estão precisando de alguns momentos de alegria, alguns minutos de prazer. Seitas de todos os tipos aí, por todos os lados, seitas que escravizam e que fazem as pessoas sofrerem, estão de braços abertos, esperando aqueles que estão sós. Precisamos estar atentos a tudo isso, pois ninguém deve aceitar qualquer tipo de amizade que se lhes apresenta apenas porque está sozinha. Uma pessoa pode estar sozinha, mas não estar solitária. Há um adágio popular que diz assim, repita comigo: antes só do que mal acompanhado. Às vezes é preferível ficar sozinho do que mal acompanhado. As más companhias corrompem os bons costumes. Você pode estar sozinho sem se sentir solitário. Por outro lado, há pessoas que estão cercadas por uma multidão pequena ou uma grande multidão e ainda assim se sentirem extremamente solitários. Quantas pessoas que estão cercados de amigos, às vezes, em uma festa, em um determinado lugar, e estão ali solitárias. A palavra de Deus nos proporciona uma ajuda valiosa para essa necessidade que temos de se sentir aceito, útil e amado também. Essa é uma das necessidades do ser humano. A psicologia diz que o homem tem essa necessidade de se sentir útil, aceito e amado. E quando algumas pessoas não se sentem aceitas, amadas, acabam caindo nessa solidão terrível. A palavra de Deus pode nos ajudar em tempos de solidão com um novo conhecimento da presença de Deus. Sabe, precisamos pensar um pouco mais sobre solidão. O que é solidão? David Jeremias, em seu livro Derrotando os Gigantes da Vida, porque nós temos muitos gigantes que precisamos derrotar na nossa vida, não é mesmo? Ele define a solidão de uma maneira muito interessante. Ele diz, é uma náusea que não se cura com sal de frutas. É uma ansiedade que nem vem nem vai, mas que permanece no coração
permanece o tempo todo sufocando na calada da noite. É uma dor aguda que estremece o coração quando você ouve uma música ou um cântico antigo ou se lembra de algo que aconteceu no passado. É estressante, é sutil, suga as nossas energias e gera o medo, o pânico. Não é verdade que há muitas pessoas que hoje estão com medo? Síndrome do pânico, já ouviu falar? Há pessoas que têm medo de sair nas ruas hoje. Há pessoas que não podem se aproximar de outra pessoa. Se você, então, se deparar com alguém que não está usando máscara, esqueceu a máscara em casa, aquela pessoa corre o risco até mesmo de ser linchada, não é verdade? Porque as pessoas estão com medo. Você vai a um supermercado, você vai a uma loja e se de repente você sentir uma coceirinha na garganta e tossir, as pessoas que estão amedrontadas podem se afastar de você e você vai saber o que é isolamento. Você vai ver o que é solidão. Não vai ficar ninguém. Dá para lembrar aquela música: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, não é? É que a pessoa, às vezes, acaba se tornando vítima das circunstâncias, da sociedade. Tudo isso causado por causa dessa situação de isolamento. Solidão é um sentimento de tristeza e abatimento causado pela falta de companheirismo ou separação dos outros. É sentir-se rejeitado, desprezado, como se ninguém mais se importasse conosco. É aquele sentimento de que ninguém nos ama, ninguém nos quer. É aquela pessoa que pega uma pétala e fica ali: ninguém me ama, ninguém me quer. Que situação triste! Como é difícil isso! E pode tomar a forma de um vazio interior e um anelo intenso de que alguém precise de nós, de que alguém nos ame, de que alguém nos queira perto. As pessoas que experimentam esse sentimento de isolamento tendem a se afastar também dos outros. Caem num ostracismo, fecham-se em si mesmas, não dão oportunidade para que pessoas que estão interessadas em se aproximarem, em ajudar, estejam juntas, porque se fecham, ou como um tatu bolinha. Deixa eu curtir a minha solidão, deixa eu ficar só. Pessoas que desenvolvem essas atitudes negativas de egoísmo, de desânimo e de lástima de si mesmos, de autocomiseração, que só serve para afastar os possíveis amigos, fazem com que o seu problema aumente ainda mais. Solidão é real? Solidão é real. A solidão é um problema comum que quase todos já experimentaram. Já experimentou a solidão na sua vida? Ah, que angústia, não é verdade? Que abatimento, que tristeza. Sabe, embora a palavra solidão não esteja na Bíblia, nós nos deparamos com muitos servos de Deus que passaram por tempos de solidão. Como é o caso aqui do profeta Elias. Esse homem de Deus, um servo valoroso, homem zeloso pela palavra de Deus, uma pessoa comprometida com o Senhor, com a sua palavra, um homem que demonstrou o grande poder de Deus, um homem que derrotou os profetas de Baal. Com a sua espada ele matou os profetas de Baal, de Azerá, 400 profetas, mais 400, 800 profetas ao fio da espada. Como que Elias foi usado por Deus para combater os falsos ensinamentos, a idolatria, o mal. Mas de repente, quando Elias
recebe a informação de que Jezabel, esposa de Acabe, prometeu que no dia seguinte o que Elias fez com os profetas aconteceria com ele, ou seja, Jezabel prometeu que dentro de 24 horas Elias estaria morto. E esse homem que foi grandemente usado por Deus, tomando conhecimento do que diz aqui no verso 2, e Jezabel disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Elias, quando recebe aquela ameaça de Jezabel, ele foge. Ele fica com medo. Em pânico, ele foge como um animal perseguido. Ele vai até a cidade de Berseba e ali ele deixa o seu servo e entra no deserto. A Bíblia diz que ele caminhou durante todo o dia e no final do dia ele encontrou ali um zimbro, entrou embaixo e descansou, dormiu. Mas é interessante o que ele diz no verso 4, olha o que diz a palavra de Deus: e ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É interessante isso aqui. Por que Elias fugiu? Porque estava com medo da ameaça de morte? É isso? E agora, quando ele caminha durante todo um dia, quando Elias se achega ali no final do dia, ele diz: já basta, Senhor. Ele pede a morte. Sabe, Deus ouviu o pedido de Elias, mas em sua grande misericórdia não atendeu aquele pedido absurdo. Deus providenciou para que Elias fosse atendido nas suas necessidades mais urgentes. Deus enviou o seu anjo que lhe levou alimento, a bebida, que tocou em Elias e disse: levanta, come. E Deus ainda fez questão de lembrar a Elias que ele não era o único crente sobre a face da terra, que ele não era realmente tão bom quanto ele pensava, que ele não estava sozinho. Sabe, Elias, no seu estado de lástima, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Isso aqui é autocomiseração, não é verdade? Só eu fiquei. Os filhos de Israel mataram os teus profetas, mas ele matou também ali os profetas de Baal, ou não matou? E Deus tinha 7.000 seguidores fiéis em Israel. No verso 18, a palavra de Deus diz: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O que Elias sentiu aqui foi a derrota. Mas mesmo quando ele se sente derrotado, ele não estava só, ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. Assim como Deus estava com Elias, podemos ter a certeza absoluta de que Deus também está conosco nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, Deus não está distante das coisas que estão acontecendo na nossa vida, Deus não está longe de nós. É interessante que essa ameaça de Jezabel desencadeou no profeta Elias uma sequência inevitável de atitudes negativas, depressivas,
levando Elias a ficar debaixo de um zimbro e desejar a morte. Ele desejava a solidão, ficar sozinho. Não quero ver ninguém, quero ficar só, ninguém me incomode. Normalmente, sempre que nós somos ameaçados por qualquer coisa ou por alguma situação, nós assumimos também uma atitude depressiva. A ameaça, quando ela vem, ela nos assusta, nos deixa com medo. Você já foi ameaçado por alguém alguma vez? Já foi ameaçado por alguma situação difícil, assustadora? Por exemplo, a ameaça pode ser o rompimento do noivado, de um namoro. Às vezes é uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise de desemprego. Ou de repente aquele seu vizinho, ele fica irritado com você e faz uma ameaça. Já foi ameaçado por alguém? Como é que você se sentiu? Ou se de repente você tomar conhecimento de que alguém fez algum trabalho de macumba para você, como é que você vai se sentir? Ou se alguém falar, vou fazer uma macumba para você. Ai, ai, ai. Pessoas, quando se veem ameaçadas, entram em pânico. Sabe? Embora ajude a saber que outras pessoas passam pelos mesmos problemas que nós passamos em todo o mundo, embora nós saibamos que esses sentimentos acontecem também com outras pessoas, na hora da dificuldade, nós somos envolvidos por esses sentimentos, pois a dor ainda está presente, a angústia, a tristeza permanece. Mas eu quero que você saiba que houve um que passou por sofrimento atroz. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é sofrer a solidão, a dor. Jesus também experimentou a agonia da solidão no jardim do Getsêmani. A palavra de Deus diz em Mateus 27, no verso 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. O peso que o Senhor Jesus Cristo carregou foi maior do que possamos imaginar. Rasgou a sua alma. O Senhor Jesus Cristo sabia de tudo o que aconteceria. O Senhor Jesus Cristo sabia da agonia da cruz, mas Ele estava ali decidido a fazer a vontade do Pai. Tanto é que na sua responsabilidade, nós vemos que a sua dor foi intensa, porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. No verso 39 do mesmo capítulo, a Bíblia diz, e indo um pouco mais para adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Inconscientes da agonia, da dor que o Senhor Jesus Cristo estava passando por causa da sua tremenda responsabilidade, os discípulos que deveriam estar orando com o Senhor Jesus Cristo, fazendo companhia a Jesus em oração, estavam dormindo. Parece que alheios àquela dor que Jesus estava padecendo. Mas sabe de uma coisa? Houve um momento em que Jesus se sentiu muito mais desamparado. Quando Jesus estava na cruz. Quando os meus pecados, os teus pecados, os pecados do mundo inteiro caíram sobre o Senhor Jesus Cristo. Ali na cruz, Jesus deu um grito agonizante, ele diz, Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu o peso das nossas culpas,
As maldades que as pessoas cometem e cometeram caíram sobre Jesus Cristo. Os pecados que as pessoas estão cometendo agora, neste exato momento, caíram sobre o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nunca cometeu pecado, se fez pecado por nós, e Jesus sentiu o vazio de uma alma sem Deus, sentiu as trevas. Aquele foi o momento das trevas. Ele não sentiu a presença do Pai com ele, e você pode dizer, mas por que Deus o abandonou? A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade. Deus não suportou olhar para a agonia do seu Filho na cruz do Calvário. E tudo isso Jesus Cristo fez por amor. Então você tem um Senhor, um Salvador, que sabe o que é a dor da solidão, do desamparo, não é mesmo? Foi rejeitado por todos os que estavam ali, foi rejeitado pelos homens, desamparado pelo Pai no momento difícil, até enfrentou tal solidão, pois até mesmo o Pai o havia desamparado. Então, por Jesus ter experimentado a tortura do sofrimento físico e emocional, nós sabemos que Ele compreende perfeitamente as nossas dores, os momentos difíceis que nós atravessamos. Como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Jesus compreende, Jesus sabe qual é a sua dor, Jesus sabe, Ele sabe de tudo, e Ele está pronto a ajudar. Mas a pergunta é, como derrotar a solidão? Como vencer esse mal? A solidão é uma reação normal às tensões que normalmente nós enfrentamos na vida. Qualquer situação nova pode nos tornar pessoas vulneráveis à solidão. Muitas vezes nós não gostamos de mudanças. Mas mudanças acontecem, e quando as coisas mudam, às vezes nós podemos ter uma reação normal de solidão também. Mudanças são importantes, são necessárias. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que iria, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo da promessa que estaria com eles para sempre. O Senhor Jesus Cristo sabia que com a sua partida os discípulos ficariam sós. Então prometeu que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo estaria com eles para sempre, moraria com eles e neles. Não é maravilhoso desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo desceu. No dia do Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Jesus, e hoje o Espírito Santo de Deus habita na vida e no coração de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador pessoal, trazendo alegria, trazendo amor, trazendo o poder de Deus para que possamos vencer as lutas desta vida, para que possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Sabe? O Espírito Santo de Deus, ele preenche a lacuna que há no nosso peito muitas vezes. O escritor russo, Fyodor Dostoiévski, disse, há no peito do homem um vácuo. E alguém completou dizendo, esse vácuo, esse vazio é do tamanho de Deus. Há um vazio na alma do homem que pode ser sinal de falta de Deus. Então é preciso preencher esse vazio no coração, essa solidão, com a comunhão com Deus, com a intimidade com Deus, com companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Jesus pode preencher esse vazio. A solidão, ela pode ser uma bênção, se levar você a buscar a Deus.
se levar você a preencher esse vazio com a presença de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm buscado preencher esse vazio da alma com as coisas que estão por aí, com as coisas que o mundo oferece, com as soluções que o diabo, o inimigo, apresenta, e a sua vida acaba se tornando uma vida sem sentido, sem rumo, sem direção, uma vida cheia de nós, uma vida embaraçada, e a pessoa quer sair dessa situação e não consegue. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Então, por que você não convida Jesus Cristo para preencher o vazio do seu coração? Por que você não convida Jesus Cristo para fazer morada na sua vida? Ele ouviu o clamor, os gemidos de tantas pessoas e também pode ouvir o seu clamor. Se você pedir, Jesus, ajuda-me, Ele vai te ajudar. Jesus pode dar significado à sua vida e ainda mais, Ele pode usar a sua vida para que você possa tocar outras vidas que hoje estão sós, que estão vivendo uma solidão tremenda. Jesus pode usar você como um instrumento útil e dócil em suas mãos para que vidas sejam abençoadas, saiam da situação que se encontram. Pode ser que muitas e muitas vezes você tenha ouvido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Pode ser que muitas vezes você ouviu a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, e teve conhecimento de que muitas vidas foram libertas, transformadas, e que Jesus fez milagres na vida deste, naquele. Você ouviu testemunhos de soluções que Deus deu para problemas dificílimos. Mas ouça bem o que eu tenho para dizer para você. Só ouvir não basta. É preciso que você se aproprie da bênção de Deus para a sua vida. É preciso que você aceite a Jesus Cristo, pois Ele bate, Ele insiste dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, com você, e ele comigo. Apocalipse 3:20. E Jesus diz mais: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete dar o alívio de que você precisa. Jesus liberta. Quero concluir esta mensagem da palavra de Deus fazendo uma pergunta para você. Por que você não deixa hoje o seu isolamento e solidão e toma a decisão de mudar de vida? Entregar a sua vida a Jesus. Jesus Cristo pode. Ele pode. Ele mudou a minha vida. Houve um tempo em que a minha vida estava sem rumo, sem sentido, sem direção, havia perdido o sabor. E eu buscava preencher o vazio da minha alma com as coisas que o mundo oferece, com falsos amigos, com os prazeres da carne. E sabe o que aconteceu? A minha vida se tornava cada vez mais difícil. Eu não tinha paz, não tinha verdadeira felicidade, até que um dia alguém compartilhou comigo a palavra de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, e naquele dia eu tomei a decisão mais importante e gloriosa. Pela fé, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Uma grande paz invadiu o meu coração. Eu que tinha tantos medos, eu tinha medo da vida, tinha medo da morte, experimentei a doce paz do Senhor. Hoje eu tenho lutas, tenho problemas, aflições sim, mas você está olhando para um homem feliz. Eu sou tão feliz na minha vida. Sou feliz porque eu sei que Jesus perdoou os meus pecados. Eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu.
Eu sei que nos momentos difíceis da minha vida, eu posso contar com a presença real de Jesus. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, no verso 20. Então eu quero desafiar você também a vir a Jesus Cristo, a deixar o seu isolamento, a sua solidão e venha a Jesus Cristo. Se você tem pressa, venha a Jesus. Se você quer libertação, venha a Jesus. Se você quer sair dessa situação, venha, porque Jesus Cristo pode e Ele quer mudar a sua vida. Que assim seja, para a glória de Deus.